É um prazer estar aqui falando para o Diário de um Acadêmico sobre direito desportivo. O direito desportivo é um ramo do direito ainda novo, mas que tem despertado muito interesse da coletividade universitária, bem como de profissionais do direito, tanto da parte de advogados, quanto procuradores do trabalho, quanto juízes, desembargadores, ministros do Tribunal Superior do Trabalho. E é um ramo que ele se relaciona com vários outros ramos do direito. O direito desportivo, pela sua peculiaridade, ele se relaciona com o direito do trabalho, com o direito previdenciário, com o direito penal, com o direito tributário, com o direito civil, e enfim. Então ele tem uma inter-relação muito forte com vários outros ramos do direito. Então, para que o profissional ele tenha um completo domínio do direito desportivo, ele precisa conhecer essa inter-relação com os demais ramos do direito. O direito desportivo ele surgiu já há bastante tempo, mas ainda é relativamente novo, porque muita gente inicialmente via o direito desportivo apenas no âmbito dos tribunais de justiça desportiva. Esses tribunais de justiça desportiva, eles foram contemplados pela Constituição Federal em seu artigo 217, que atribui a esses tribunais de justiça desportiva a competência para julgar as causas referentes à disciplina e competições esportivas. E esse artigo 217 fez com que fosse, para regulamentar esse artigo 217, foi editada a Lei 9.615, que é conhecida como Lei Pelé, e que traz um dos capítulos direcionados à justiça desportiva. A justiça desportiva ela é composta por tribunais, no âmbito dos estados, das federações estaduais, os tribunais de justiça desportiva, e a esses tribunais de justiça desportiva são constituídas as comissões de justiça desportiva. Então, as comissões disciplinares. Essas comissões disciplinares são a primeira instância da justiça desportiva. Os tribunais de justiça desportiva, no âmbito das federações estaduais, é a segunda instância. E o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é a terceira instância e constituído no âmbito da Entidade Nacional de Administração do Desporto, no caso do futebol, a CBF. Para as competições estaduais, as causas julgadas pelos tribunais regionais, existem 3 instâncias, mas para as competições nacionais é uma instância suprimida. Então nós temos apenas 2 instâncias, porque no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva também são constituídas as comissões disciplinares, que é a primeira instância. Então não passa, a segunda instância já é diretamente para o pleno do STJD. Agora, não é apenas no âmbito da justiça desportiva que gira o direito desportivo. O direito desportivo ele tem uma relação muito forte com o direito do trabalho, porque o vínculo desportivo, a relação de trabalho de um atleta profissional com um clube de futebol, ele precisa, isso para falar da modalidade de futebol, que é a grande paixão nacional, mas isso para todas as modalidades esportivas, mas a do futebol, por ser de aplicação obrigatória, essa relação de trabalho, ela tem que ser uma relação formal, firmada através de um contrato de trabalho, que é o contrato especial de trabalho desportivo, o qual ele depende de uma formalidade. Ele precisa ser por prazo determinado, com no mínimo de 3 meses, no máximo 5 anos. E esse contrato, ele além da relação de emprego, ele cria também um outro vínculo, que é o chamado vínculo desportivo.
Então, ao assinar o contrato especial de trabalho desportivo, já cria-se ali a relação de emprego. E esse contrato, ele tem que ser levado a registro na entidade de administração nacional do desporto. No caso do futebol, a Confederação Brasileira de Futebol. E com o registro desse contrato na Confederação Brasileira de Futebol, cria-se um segundo vínculo entre o clube e o atleta, que é o vínculo desportivo. E o atleta, ele só pode participar de competições pelo clube com o qual ele está vinculado contratualmente, se esse contrato dele estiver devidamente registrado na Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, se ele tiver o vínculo desportivo. Então, o que dá a condição de trabalho é o contrato especial de trabalho, mas o que dá a condição de jogo é o vínculo desportivo. E também, esse contrato de trabalho, especial de trabalho desportivo, além de ter prazo determinado, ele tem cláusulas resolutivas, de tal forma que, para que o clube despeça um jogador antes do término do seu contrato, o clube é obrigado a pagar ao atleta uma cláusula compensatória desportiva, que é um valor livremente pactuado entre as partes, que vai de uma vez ao valor correspondente ao total da remuneração que o atleta teria direito até o final do seu contrato, e até 400 vezes esse valor. Por outro lado, existe também uma cláusula que é obrigatória a inserção dessa cláusula, que é a cláusula indenizatória desportiva, que é para o caso do atleta pretender rescindir o seu contrato de trabalho com o clube. Nesse caso, a cláusula indenizatória desportiva, ela pode ser pactuada em até 2.000 vezes o valor da remuneração mensal do atleta. E esse contrato, o clube, ele exige obrigações, tanto por parte do clube quanto por parte do atleta. Por exemplo, se o clube deixa de pagar o salário do atleta por um período de 2 meses, o atleta fica desobrigado de participar dos jogos. Se esse atraso atinge 3 meses, o atleta pode ter esse contrato rescindido e firmar outro contrato com qualquer outra entidade de prática desportiva que lhe aprouver, nesse caso, incidindo a obrigação do clube em indenizar o atleta pela cláusula compensatória desportiva. E agora veio o advento da medida provisória 671 de 2015, que deu origem à Lei 13.155, no seu projeto de conversão, e essa Lei 13.155, ela trouxe outras obrigações ao clube. Por exemplo, hoje o clube ele é obrigado a pagar rigorosamente em dia os salários dos atletas, os encargos sociais decorrentes dessa relação. Então, qualquer atraso no pagamento de salários pode fazer com que o clube perca pontos na competição que ele está disputando, ou até ser impedido de participar das competições futuras. Além também de uma responsabilidade na área fiscal, aonde o clube é obrigado, essa Lei 13.155, ela dá aos clubes a chance de parcelar o seu passivo fiscal perante a União, e a partir daí o clube é obrigado a manter rigorosamente em dia não apenas o valor correspondente ao parcelamento mensal, como também em relação aos tributos correntes. Ou seja, então, com o advento dessa lei, os clubes de futebol ficam impedidos de atrasarem os recolhimentos dos tributos, fica impedido de atrasar pagamento de salários e todos os encargos sociais. Por quê? Para que ele participe das competições, os clubes serão obrigados a apresentarem as certidões negativas de débito ou certidões positivas com efeito de certidão negativa. Então aí está a relação do direito desportivo com o direito tributário. E não obstante,
essa Lei 13.155 trouxe também a responsabilidade do dirigente que praticar atos de gestão temerária. Então, caso o dirigente pratique atos de gestão temerária, ele responde pessoalmente por esses atos. Então, entra aí também a relação do direito desportivo com o direito penal. Enfim, então o direito desportivo é um vasto campo do direito que ainda está todo ele por explorar e tem hoje já vários autores. Hoje nós temos a Academia Nacional de Direito Esportivo, que é presidida pelo ministro Guilherme Caputo Bastos, do Tribunal Superior do Trabalho, e é composta por 35 membros, os quais se preocupam na produção de materiais científicos, né, para difundir esse estudo, para difundir esse assunto que é tão importante e é de tão pouco conhecimento, tanto dos próprios clubes envolvidos, quanto dos operadores do direito, sejam eles advogados, procuradores e principalmente juízes, tanto do trabalho quanto juízes federais e até civil, os juízes estaduais. E isso porque os juízes estaduais? Porque nós temos o Estatuto do Torcedor, que traz uma série de responsabilidade para os clubes, para os dirigentes e também para os torcedores, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Então o direito desportivo é um ramo do direito bastante amplo e que ainda a ser explorado e que com certeza tem muito a crescer ainda no cenário jurídico brasileiro.